Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito especial e muito pedido também por todos vocês aqui do canal, que é o vídeo de chantilly. Embora vocês me peçam bastante para mostrar como eu bato o meu chantilly, hoje eu vou aproveitar e fazer para vocês algumas demonstrações de algumas marcas de chantilly. Eu tinha falado para vocês no meu último vídeo que tem duas marcas que eu gosto bastante, que são as marcas que eu mais uso. Tem uma marca que eu não uso de jeito nenhum e tem uma marca nova que eu ainda não usei. Então vamos dar uma olhadinha nessas marcas e já me conta aqui qual que é a marca de chantilly que você usa nos seus bolos, se você gosta dessa marca que você está usando. Aproveita também e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E no final do vídeo não esqueça de deixar o seu like se você gostou do conteúdo, tá bom? Enfim, qual dessas marcas aqui que vocês acham que é a minha marca preferida e qual delas eu não gosto de jeito nenhum? Bom, vocês sabem que muita gente reclama dessa marca aqui. E é verdade, gente, que quando eu comecei a trabalhar com bolos, foi a marca que eu comecei usando. Eu tinha muita dificuldade para bater o chantilly da Amélia. Por quê? Ele não dava ponto. Ele demorava muito para dar ponto. E muitas vezes eu pesquisava sobre esse chantilly para descobrir como que eu poderia melhorar o desempenho dele, né, o rendimento. E muitas pessoas falavam que não tinha problema nenhum com ele, então eu não entendia muito bem por que eu não conseguia bater. E quando eu não consegui mais usar o chantilly da Amélia e passar por todo aquele estresse de conseguir dar o ponto, de ficar com medo do meu chantilly desmontar no meio do caminho com o transporte do bolo. Eu moro numa cidade muito quente, eu experimentei o chantilly da Norcal, que foi o chantilly assim que veio para substituir realmente o chantilly da Amélia. Outra marca que eu gosto bastante é da Fleshman. O chantilly da Fleshman, eu coloquei ele nos meus bolos, ele entrou aqui na minha vida faz pouco tempo, mas eu gosto bastante dessa marca. Ele também deixa um chantilly bem lisinho, se você bater ele corretamente. Ele tem um sabor muito gostoso e ele tem um bom rendimento também. Recentemente eu tive um problema com ele no bolo da minha filha que eu coloquei pra vocês no último vídeo. Eu abri uma caixinha da Fleshman e ela estava toda grossa. Vocês já devem ter passado por isso com alguma marca de chantilly, porque isso já aconteceu comigo com outras marcas também. Então eu acredito que não seja, não tenha nada a ver com a marca, tem a ver talvez com o armazenamento ou o próprio transporte ali depois da empresa que leva para os supermercados, né? Enfim, quando eu abri ele estava todo grosso, tive muita dificuldade para alisar, ficou com algumas bolinhas que eu não consegui tirar, mas pode acontecer esse tipo de coisa com qualquer uma de nós. Então as duas marcas hoje, que são as minhas marcas preferidas, que são as marcas que quando eu saio para comprar eu procuro por elas, é Norcal e Fleshman. A Amélia faz, muito tempo que eu não uso o chantilly da Amélia, não sei como que tá hoje. Vou experimentar ele hoje junto com vocês, porque realmente faz muito tempo que eu não dou uma chance para esse chantilly. Porque quando a gente não gosta de alguma coisa, tem muito medo de adquirir e ter problema de novo. E quando a gente está entregando o bolo para uma cliente, a gente precisa que a gente tenha um chantilly com uma boa estrutura, né? E esse chantilly aqui é o chantilly da Mago. Gente, eu não sei se vocês está dando para ver direitinho, mas esse chantilly aqui eu nunca usei. Nas lojas de confeitaria que eu frequento aqui tem mais de uma marca de chantilly, lógico, tem várias marcas de chantilly. E normalmente eu vou já nas que eu me sinto mais segura, mas dessa vez eu comprei ele então pra gente experimentar, porque eu sei que tem lugares que a gente não tem todas essas opções, às vezes tem lugares que só tem duas opções ou que tem apenas uma opção, mas vamos descobrir então hoje se o chantilly da Mago ele tem um bom rendimento, se ele tem um gosto gostoso e se ele bate fácil igual os que eu falei pra vocês aqui, tá bom? Então acompanhem o vídeo, não se esqueçam de comentar aqui embaixo qual chantilly que vocês usam. Eu vou bater um pouquinho de cada um e a proposta aqui é fazer o seguinte. Eu quero bater o mesmo tempo, por exemplo, eu quero bater 2 minutinhos do Norcal, 2 minutinhos da Fleshman, do Amélia e também da Mago, para ver qual deles vai bater mais rápido, qual que tem um tempo melhor de batimento, enfim.
Vamos lá começar esse vídeo então, que eu acredito que vocês estejam todos curiosos para saber qual que é o resultado e qual que é o ponto certo para a gente poder trabalhar nos nossos bolos, tá bom? Então não sai daí, fica no vídeo até o final e eu conto com o like de vocês, tá bom? Vamos pro vídeo! O primeiro chantilly que nós vamos bater é o da Norcal. Não se esqueça de que você deve deixar o seu chantilly gelar por 12 horas antes de bater. E eu vou medir 300 ml para todas as marcas para vermos o rendimento e bater todos na mesma velocidade. É uma pena, o chantilly da Norcal aqui está muito grosso, como se fosse aquela nata, e quando tá assim, a caixinha não rende muito e fica bem difícil de colocar no bolo também. Eu nem consegui tirar ele do copo, se eu tivesse outra caixinha gelada eu usava, mas eu só tinha colocado essa, então a gente vai ter que testar assim mesmo. Eu vou cronometrar o batimento de todos eles, assim que o da Norcal ficar bom eu vou parar, e aí vamos ver qual que é o tempo que a gente bate com os outros chantillies. Com 1 minuto, ele já tinha chegado no ponto, inclusive, acho que até passou um pouquinho, porque como ele está muito grosso, ele bate muito rápido e não rende nada. E é uma pena, porque eu gosto muito dessa marca. Gostoso ele é e muito, gente, mas desse jeito aqui não é possível usar no bolo. Quando isso acontece com você, reserve esse chantilly para usar num recheio ou numa mousse, ou tenta hidratar um pouquinho também, quem sabe a gente consegue usar um pouco na parte de fora do bolo, com bico de confeitar, mas para espatular talvez não. Você pode até hidratar um pouco, mas infelizmente a sua caixinha não vai render muita coisa. Vamos reservar então e bater o próximo. Agora é a vez do chantilly da Flashman. Podem ver que ele está bem líquido e dessa vez o problema não foi com ele. Eu vou colocar também 300 ml e bater por 1 minuto, igualzinho eu fiz com o da Norcal. E em 1 minuto certinho, gente, ele já deu o ponto, eu não preciso bater mais nada, está lisinho e no ponto correto para uso. E eu já falei antes e mostro para vocês agora como esse chantilly é bom, não tem bolinha, gente, não tem furinhos e ele é bem mais liso e para fazer o bolo espatulado já está prontinho. Para usar o bico de confeitar também, fazer rosas fica perfeito. Não esquece de me contar qual chantilly que você tem usado para confeitar seus bolos e se você tem muitas opções na sua cidade. Agora é a vez do chantilly da Amélia e eu vou bater igualmente como eu fiz com os outros dois. Como o primeiro chantilly bateu em 1 minuto, eu estou tentando parar todos nesse tempo para ver se eles ficam bons. No caso da Flashman, ele já estava bom. Vamos ver agora então o da Amélia. Eu estava mesmo muito curiosa com esse chantilly porque fazia muito tempo que eu não usava. Um minuto, gente, não foi suficiente e eu nem preciso mexer muito no chantilly para perceber, ele ainda está bem molenga. Eu vou bater então mais 30 segundinhos e vamos ver se dá o ponto. Um minuto e meio e pasmem, gente, pode parecer no vídeo que ele está bom, mas ele ainda não está. Bateu por 1 minuto e 50, eu desliguei e não gostei do ponto dele. Gente, era para estar
num ponto um pouco melhor, mas já está cheio de furinhos, ele já está firme, então provavelmente precisa hidratar para ficar assim bem lisinho para passar no bolo. É engraçado que a minha musa inspiradora da confeitaria usa esse chantilly e os bolos dela são divinos, são demais. E aí, gente, quem usa amélia, deixa aqui nos comentários para mim então, se vocês usam ele puro, se fazem chantininho, se fazem chantilly estabilizado, porque do jeito que ele ficou aqui, para mim eu não gosto, ele está bem esponjoso e mesmo que não pareça muito no vídeo, mas ele está. Mas tenho que admitir, gente, que o rendimento dele é muito bom, é bem parecido com o da Fleshman. Vamos reservar então e ir para o último chantilly, que é o da Mago, que é o chantilly que eu falei para vocês que eu nunca usei. Vamos bater então por 1 minuto também e ver se ele fica pronto como o da Norcal e o da Fleshman. Opa, parece que ele está pronto, hein? Sabe qual é o ponto que eu gosto, gente? É quando fica o buraco ali no meio. Quando você levanta o batedor e ele deixa um furo no meio do chantilly. Eu adoro usar ele nesse ponto. Eu achei ele um pouco mais liso que o da Amélia, mas mesmo assim um pouco esponjoso. Não é muito lisinho, mas já ganha uma vantagem sobre o da Amélia. Ele bate mais rápido e dá ponto fácil, mas o rendimento é menor do que o da Amélia, infelizmente. Mas dá para usar, gente, é uma boa opção. Lembrando, gente, que quanto mais a gente mexe no nosso chantilly, mais ar a gente vai incorporando. E ele desenvolve também aquelas bolinhas, aqueles furinhos quando ele fica parado também. E normalmente se demora muito para a gente usar, a gente precisa voltar a hidratar esse chantilly. Essa foi a nossa última caixinha de hoje. Se você usa ou gosta de outra marca que eu não mostrei para vocês aqui, me fala que eu posso ver se eu tenho aqui na minha cidade e bater aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, mostrei para vocês 4 marcas de chantilly, como eu falei. 2 são as minhas preferidas, uma eu nunca usei e uma eu não gosto. Enfim, foi uma novidade bater todas juntas e foi uma experiência muito boa até para mim. Inclusive, vocês viram no vídeo que o chantilly da Norcal, ele estava muito grosso. Provavelmente o que dizem é que pode ser armazenamento ou pode ser transporte, não sei. Eu trago eles para minha casa, ponho na geladeira, deixo gelando por 12 horas. Todos vocês sabem que a gente tem que seguir as instruções do rótulo das embalagens. Por algum motivo, ele estava muito grosso, estava mais parecido com nata do que com o chantilly, que é mais líquido, né? Eu continuo gostando desse chantilly, assim como eu falei pra vocês que já aconteceu comigo também com o da Fleshman, de abrir e a caixa tá com o chantilly um pouco grosso. Mas infelizmente hoje eu não consegui mostrar pra vocês o resultado desse chantilly, porque ele é muito bom e na verdade eu uso até mais ele do que o da Fleshman. Enfim, vamos então dar uma nota para esses chantilly, para o batimento. Vocês perceberam que eu coloquei o primeiro chantilly para bater, foi o da Norcal, com 1 minuto, e ele já até passou um pouquinho do ponto, porque como eu falei, estava muito grosso, estava como se fosse nata. Depois eu bati o da Fleshman e ele acabou ficando pronto também praticamente no mesmo tempo. Ele já estava com 1 minuto, ele já estava pronto e no ponto correto, sem precisar hidratar, certinho para você colocar no bolo. Depois eu bati o da Amélia e o tempo de batimento da Amélia foi quase 2 minutos para tentar dar um ponto um pouquinho mais firme para colocar no bolo, mas infelizmente a textura dele continua um pouco esponjosa, não consegui fazer ele ficar bem lisinho só de bater na batedeira. Por último, a gente usou o da Mago,
que foi um chantilly que eu falei pra vocês que eu nunca usei, eu me surpreendi com ele. Seria uma opção se eu não tivesse outros melhores, mas tem um batimento rápido também, um pouquinho menos do que o da Amélia e um pouquinho mais do que o da Fleshman. Enfim, vamos dar uma nota então para esses chantilly. Vou colocar para vocês meu primeiro lugar para rendimento, para chantilly que sai mais lisinho da batedeira, porque eu bati todos na mesma velocidade. E o número 1 é o da Fleshman. Hoje, tá, pessoal? Porque o da Norcal a gente não conseguiu fazer o teste com ele direito, mas hoje é o da Fleshman. Ele tem o melhor rendimento, vocês podem observar. Só de olhar, que eu sei que não tá dando pra vocês verem, mas só de olhar eu posso observar que ele é o mais lisinho de todos, é o que menos tem bolinhas, que incorporou menos ar, mesmo tendo sido batido igual aos outros, tá? Então, melhor rendimento, ele tem menos bolinhas e de sabor, ele tá em segundo lugar. Ele tem um sabor um pouquinho mais neutro, mas ele é um pouquinho mais doce, é um chantilly mais gostoso, mas ele continua com o segundo lugar. Se fosse então para eu escolher hoje um chantilly para eu trabalhar, seria o da Fleshman. Segundo lugar, eu coloquei aqui o da Mago. Por quê, gente? Porque ele tem um bom rendimento, embora seja um rendimento menor do que o da Fleshman, mas ele bateu bem. Ele tem um pouquinho de bolinhas também, seria necessário talvez dar uma hidratada e passar um pouco a espátula para tirar um pouquinho das bolinhas. Ou mesmo na batedeira, você poderia colocar ele na velocidade bem baixinha para ele tirar esse ar que foi incorporado. Mas de sabor, ele é o número 4. Infelizmente, ele não tem quase nada de sabor, o gosto dele é bem fraquinho, não gostei muito, mas seria uma opção se eu não tivesse outra, é claro. Agora o da Amélia, como sempre, ele não me surpreendeu, ele continua muito esponjoso, uma textura muito... Parece que se você for colocar no bolo, conforme você for espatular, vai ficar cheio de bolinhas, todo marcado. O rendimento dele é bom, né? Ele é bem parecido com o da Fleshman, não fica muito pouco chantilly depois de batido, porém a textura, o sabor também não me agrada muito, ele tá aqui em terceiro lugar de sabor, então eu não gostei muito do Amélia, precisei bater por quase 2 minutos para chegar num ponto que eu imagino que seria bom para colocar no bolo, mas pode ser ainda que por ele ser muito fofo, parece que ele tem muito ar incorporado, não gosto muito dele e continuo não querendo usá-lo. E por último, o da Norcal, que hoje não teve um desempenho muito bom, apesar de eu já falar pra vocês que eu gosto bastante dele, é um dos chantilly que eu mais uso. Muita gente me pergunta que chantilly você usa, então eu respondo Norcal. O problema dele hoje foi ele tá com um pouco grosso, mas aí então de rendimento também não teve como a gente medir, exatamente porque foi a caixinha que teve o problema. Mas eu coloquei ele aqui por último, que hoje foi merecido o último lugar pra ele. E outra hora, quem sabe, que eu tiver com uma caixinha normal, eu filmo ele pra vocês. Agora, de sabor, ele ganha em primeiro lugar. Não tem como comparar o sabor desse chantilly com o restante. Ele é bem gostoso. Não sei se é porque eles desenvolveram esse aqui, que é de sabor de leite em pó. Então, ele é muito bom. Se vocês quiserem um chantilly gostoso pra fazer recheio, usa esse daqui porque ele é top, tá bom? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Tentei tratar um pouquinho o chantilly da Norcal para ver se seria possível colocar no bolo. Dá pra colocar depois que você hidrata, porque quando você bate quase virou nata, mas eu hidratei e daria pra colocar no bolo. Se você tiver qualquer um desses chantilly na sua região, claro que às vezes a gente não tem muitas opções, a gente acaba usando a opção que a gente tem, aprende a usar também o chantilly que a gente tem pra usar, né? Mas se você tiver, por exemplo, o da Fleshman, que é um dos que teve um desempenho melhor, faça uso dele, vai facilitar seu trabalho, seu tempo, né? E a gente precisa muito disso na confeitaria. A gente é muito dinâmica, muito rápida, não pode usar um chantilly que demora muito para bater. E às vezes quando chega no ponto, ainda não tá bom para colocar no bolo. Enfim, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like de vocês no vídeo. E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é flordefarinha.canal. E se você é novo por aqui, aperta o botãozinho vermelho aí, não custa nada. Aproveita e nos segue em todas as nossas redes sociais. A gente também tá no TikTok, também é Flor de Farinha.
e a gente tem um contato muito bom nas outras redes, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, meus amores. Até mais!